Quando nós vamos escutar o Evangelho, a palavra vai ser proclamada para nós, existe um gesto litúrgico, todos ficamos de pé. E esse gesto litúrgico, ele mostra a reverência que nós temos para com a palavra de Deus. E não somente isso, porque a primeira leitura é palavra de Deus, o Salmo é palavra de Deus, mas o Evangelho é Deus mesmo que fala conosco. São as palavras de Jesus. Jesus fala para nós. E nós nos colocamos de pé. Colocar-se de pé para escutar a palavra, a gente poderia dizer, nós nos colocamos em prontidão. Acolher essa palavra que nos é transmitida para colocá-la em prática. Não somente escutar a palavra, mas deixar com que esta palavra penetre o nosso coração e nos mova a atitudes que sejam verdadeiramente cristãs. É isso que o Evangelho de hoje pede de nós. Precisamos ser vigilantes. Diz assim o texto que escutamos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Existe um texto bíblico que fala sobre as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Quem eram as virgens prudentes? As virgens prudentes estavam preparadas, foram ao encontro do noivo, mas não foram simplesmente com suas velas acesas. Elas não se preocuparam simplesmente em levar a sua vela acesa. Elas se preocuparam em levar também um óleo reserva para caso a sua lâmpada apagasse, ela tinha ali um óleo reserva para alimentar aquela vela até o noivo chegar. As imprudentes não tiveram essa atenção. E durante a madrugada, o noivo chega e elas não puderam entrar para festejar, para celebrar as núpcias, porque não tiveram a atenção devida, a vigilância devida. Então nós precisamos estar muito atentos. A lâmpada precisa estar acesa. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Queridos irmãos, o que para nós significa estarmos vigilantes? A vigilância é própria daquele que crê. Quando nós não cremos, se nós não acreditarmos em Deus, nós vivemos a nossa vida de qualquer forma. Os nossos atos, por mais torpes que sejam, não nos afrontam, a gente não se sente afrontado por coisas erradas que nós fazemos, nada nos acusa, porque na verdade não existe em nós a consciência de que nós estamos nos preparando para um encontro. Nós estamos nos preparando para um encontro definitivo com Deus. E porque nós estamos nos preparando para um encontro definitivo com Deus, nós precisamos verdadeiramente, a cada dia da nossa vida, preparar o coração para este momento. Preparar o nosso coração para esse momento onde nós vamos estar diante de Deus na nossa verdade. Quando nós estivermos diante de Deus, nós não seremos capazes de colocar nenhuma máscara. Todas as máscaras estarão postas diante de Deus, porque diante de Deus, a nossa verdade, Ele nos conhece até mais do que nós mesmos nos conhecemos. E nós estaremos
diante dessa nossa verdade, reconhecendo toda a busca por Deus, a busca pela santidade, por viver uma vida correta, ou por uma vida medíocre, vivida distante de Deus. A vigilância exige fé. Ontem nós escutamos no Evangelho, acredito que nós também escutamos a palavra do Evangelho de ontem, talvez na nossa casa nós tivemos a oportunidade de ler, ou até mesmo participar da Eucaristia. O texto de ontem, Jesus disse algo muito forte, porque Jesus foi questionado sobre os bens, sobre a distribuição de herança. Uma pessoa vai ao encontro de Jesus e diz: mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus diz para aquele homem: quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E depois Jesus vai contar aquela parábola daquele homem que se enriqueceu de tal forma que precisou quebrar, construir um celeiro novo para colocar os seus bens, e isso o fez acreditar que a vida dele seria uma vida longa. Ele tinha muitos bens para viver a vida dele, ele não poderia mais ficar preocupado com isso. E Jesus disse: olha, é tolo esse homem, porque a vida dele será reclamada, e ele mesmo vai partir, porque ele não se ocupou com aquilo que é essencial. Queridos irmãos, às vezes a gente se ocupa com coisas que não são essenciais na nossa vida. Nós devemos construir os nossos bens? Sim. Devemos estar atentos a todas as nossas necessidades financeiras, mas isso não pode ser o centro da tua vida a ponto de você se descuidar daquilo que é o mais importante, daquilo que realmente você precisa ser vigilante. Então a gente não pode ficar refém dos bens deste mundo, porque os bens deste mundo passam. Os bens deste mundo não irão adquirir para você o tesouro no céu. Existe um tesouro que a gente deve realmente nos esforçar a cada momento da nossa vida. O único tesouro que é válido todo o seu cansaço, toda a sua oferta. O único tesouro que é válido é justamente o tesouro que é o encontro com Jesus, que nos faz desejar as coisas que não passam, aquilo que é eterno. Tenhamos atenção. Nós estamos na 29ª semana do tempo comum. Daqui a algumas semanas nós entraremos no tempo do advento. Para nós cristãos católicos, o advento é o início do ano litúrgico. E nesse período nós estaremos escutando textos que nos falam do advento, do segundo advento de Jesus, ou seja, do retorno de Jesus. Jesus vai voltar, e nós precisamos estar muito atentos, porque podemos estar tão apegados aos bens deste mundo, que a gente não esteja preparando devidamente o nosso coração para esse encontro com o Senhor. Jesus quer nos encontrar, e Ele está no meio de nós. Quando a gente fala do advento, a gente normalmente fala da segunda vinda de Jesus e da primeira vinda, o Natal. O Natal é a primeira vinda, mas Jesus voltará na parousia. Mas existe uma
presença permanente de Jesus, um advento permanente de Jesus no nosso meio, e que talvez a gente esteja desatento a esse advento permanente. Em cada Eucaristia, Jesus está no meio de nós, Ele está conosco, e não somente isso, Ele se dá para nós em alimento. Sua presença transforma a nossa vida, Sua presença converte a nossa vida, converte o nosso coração. Sua presença verdadeiramente nos faz nos voltar para aquilo que não passa. Caríssimos irmãos, supliquemos nessa Eucaristia essa graça, a graça de estarmos vigilantes, a graça de termos a nossa fé renovada a todo instante, a cada momento da nossa vida e em cada Eucaristia, para que assim possamos verdadeiramente buscar o nosso Deus, o tesouro que o nosso coração, que o coração humano mais deseja encontrar, o tesouro que sacia o nosso desejo por aquilo que é eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.